Pessoal, tá inflamado nas redes sociais um assunto polêmico demais. E ai, 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 falar de assunto polêmico é sempre tenso. Mas a gente precisa falar. Até porque, às vezes, a informação vai chegar até você e não chega da maneira adequada. Então, vamos tentar explicar aqui para você entender o que está acontecendo, tá? O que está circulando? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mudou uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina para autorizar o aborto de crianças acima de 22 semanas, no caso de mulheres que foram abusadas, tá? Vamos começar entendendo isso aqui que eu quero explicar a forma técnica e a questão moral de tudo isso também, a gente vai entrar no assunto aqui, mas a questão técnica, jurídica que alcança o caso, tá bom? Vamos entender? Primeira coisa, a matéria que está circulando por aí é essa aqui, ó. Moraes suspende norma do Conselho Federal de Medicina que dificulta aborto a vítimas de abuso, né? De abuso. Então não vou falar a palavra aqui. Beleza. Por que ele está sendo tão criticado? Vamos começar com as críticas da oposição. A Bia Kicis escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes derruba a resolução do CFM que restringe aborto legal acima de 22 semanas. E aí ela escreve o seguinte: decisão que ultrapassa os limites da constitucionalidade porque é um tema que deveria ser discutido pelo Congresso Nacional. A vida é um valor fundamental. Tá certo a Bia Kicis, tá? Mas a gente vai discutir sobre isso. A decisão de Moraes ignora as diretrizes estabelecidas por especialistas do Conselho Federal de Medicina e desconsidera a autonomia do Conselho Federal de Medicina, que baseia suas resoluções em critérios técnicos e científicos. A assistolia, tá? Assistolia fetal é a administração de uma injeção que provoca a parada de batimento cardíaco do feto antes da remoção do útero. A decisão de Moraes atendeu a um pedido do PSOL. Tá? Essa foi a publicação da Bia Kicis. Eu vou voltar para explicar para você todos esses detalhes. Já a Caroline de Tone publicou a Agenda da Morte Avança. Alexandre de Moraes suspende resolução do CFM que impediu o aborto após 22 semanas no caso de abuso de mulheres. Já o Paulo Bilinski, ele ainda foi mais conciso aqui, ó. Alexandre de Moraes liberou o assassinato de bebês mediante tortura. A injeção de KCL no coração não é permitida sem anestesia nem em animais, mas em bebezinhos indefesos pode. E aí ela ainda coloca aqui, ó, em animais não pode, causa sofrimento. Em bebezinhos inocentes está liberado. Vamos entender a questão jurídica de tamanha polêmica? Ó, lembrando vocês que o meu papel aqui é trazer uma discussão sobre o aspecto jurídico. Sou advogado, um aspecto filosófico, que eu sou filósofo também, e quando a gente entra nos assuntos econômicos, eu sou mestre em comércio internacional pela Universidade de Miami. Então, assim, aqui eu tento trazer discussões técnicas e imparciais, tá? Para vocês entenderem. O que é o negócio? Vamos começar a entender? Vamos lá. É o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ele tem o poder de emitir resoluções, tá? Ele tem essa característica normativa. Mas as resoluções que o Conselho de Medicina fazem são para regulamentar a lei. Hoje, o aborto no Brasil é proibido, salvo regras, né? Salvo exceções, né? Que são permitidas. Como é o caso de risco à mãe, tá? O caso de anencefalia, ou seja, a criança anencéfala vai nascer sem cérebro, vai nascer para morrer. Então, é autorizado nesse caso, ou quando tem que se escolher entre o bebê e a mãe vira prioridade, então a mãe pode fazer o aborto, ela não é obrigada a se submeter a esse risco, tá? E a última hipótese que a lei prevê é no caso que a mulher foi abusada, ok? Beleza? Até aí entenderam? O que aconteceu? O PSOL entrou com um pedido, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina dizia o seguinte, olha,
O aborto após as 22 semanas não pode ser feito de forma alguma, tá? Alguma, tá? Principalmente nos casos em que for risco à mulher, ou seja, a mãe vai morrer e a criança já tem mais de 22 semanas. Então, há uma exceção, que é esse caso de uma injeção, né, que é feito na criança, que o coraçãozinho da criança para e a criança morre dentro do ventre da mãe. E aí tem que ser feita a retirada da criança. Então, no caso em que a mulher vai morrer, ou no caso em que o bebê vai nascer sem cérebro, ou seja, do anencéfalo, né, ou mal desenvolvido, nesses dois casos, pode injetar a vacina, né, pode para salvar a mãe, ou para caso a criança vai nascer morta já, pode aplicar. No caso de abuso sexual, não. No caso de abuso sexual, a criança é perfeita. Passou de 22 semanas, a mãe tinha que ter corrido e tomado as suas medidas. Se não o fez, então não pode mais, nem por injeção letal. Ok? O PSOL entrou com a ação contra o Conselho Federal de Medicina, caiu na mão do Alexandre de Moraes e o pessoal fala, olha, é um direito da mãe, é um direito da dignidade da mãe. Se pode, no caso de risco de vida da mãe, se pode, no caso da criança anencéfala, que são os direitos legais, né, de aborto. Por que não pode para a mãe que foi abusada? Tem que se estender a ela. E aí é onde o Alexandre de Moraes deu a decisão. Nessa decisão ele falou o seguinte, olha, vai poder sim. Então eu autorizo que, mesmo no caso de abuso sexual da mulher, pode aplicar a injeção na criança e a criança pode ser abortada, assassinada dentro do ventre da mãe após 22 semanas com a injeção. É isso. Aonde que está a crítica jurídica aqui no negócio que todo mundo está batendo? Primeiro, a condição de definir isso é do Conselho Regional de Medicina, é do Conselho de Medicina, porque eles são técnicos e científicos para definir isso. Uma decisão do ministro do STF, ele não tem embasamento científico para bater de frente com uma decisão do Conselho Federal de Medicina. Entenderam? Então, ele desrespeitou normas técnicas e científicas do Conselho Federal de Medicina ao dar a decisão. Esse é o primeiro argumento jurídico. O segundo argumento jurídico é de que tratar de aborto, esse tipo de ação, é critério legislativo, ou seja, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal extrapolou os seus limites e legislou. Ou seja, não é o STF que pode dizer se a norma ou a resolução do Conselho Federal de Medicina está legal ou não. Tá? Esse é o critério que eles falaram. Ó, acabou de criar a lei, falando, olha, a partir de agora, com a decisão do STF, como se fosse uma lei, pode injetar em crianças, mesmo no caso de abuso sexual, acima de 22 semanas. Então, na prática mesmo, foi o que aconteceu. Liberou, no caso de abuso, o aborto para crianças acima de 22 semanas. E aí entra a questão moral, né? Se é autorizado, se não é autorizado, o que cada um pensa. Olha, assim, é tenso demais para ponderar, sabe, o direito aqui. É tenso demais, por exemplo, no caso da mãe, que é colocada em risco de vida, ela tem que fazer uma dosagem entre a vida da mãe e a vida da criança. E a gente aprende isso no direito o tempo todo. Qual vida vai valer mais? Qual nós temos que ponderar? A da mãe. A da mãe. Às vezes até tem outras crianças que precisam da mãe. Então, uma da mãe. Então, a criança acaba sendo, sabe,
eliminada nessa situação aí, através do aborto. E no caso do abuso sexual? Hã? E no caso do abuso sexual, qual a solução para isso? Né? Porque tem a questão da dignidade da mãe, sabe? De tudo aquilo que a mãe pode passar, os danos psicológicos à mãe em relação a uma criança. Mas aí tem a questão da criança, que é uma vida. O dano psicológico é mais grave. Então, essa é uma discussão que nunca vai chegar ao fim. Essa é uma discussão que a humanidade vai acabar e ainda vão estar discutindo se pode ou não pode. Mas a grande questão é, do ponto de vista jurídico, vocês entenderam, autorizou, por caso de abuso sexual, aborto após a 22ª semana. Do ponto de vista técnico, eu discordo do ministro Alexandre de Moraes. Acho que é uma questão legislativa, é o Congresso que tem que definir. Era mediante projeto de lei, ainda mais o PSOL tinha que ir mediante projeto de lei e não judicializar isso. Tá? E entre decisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes, que até se baseou ele se baseou na OMS, né, Organização Mundial da Saúde, falou que as normas internacionais são nesse sentido, mas são questões técnicas, científicas do Conselho Federal de Medicina. E aí, eu acho que o Conselho Federal de Medicina tem mais propriedade para tratar do caso. Pessoal, meu intuito aqui foi justamente tratar do ponto de vista técnico aqui com vocês, uma explicação técnica, tá bom? Eu sei que o assunto é meio tenso, eu pensei até 2 vezes em falar ou não desse conteúdo, eu sei que esse vídeo vai ser desmonetizado, tá? Falar essas palavras aqui não podem ser ditas, mas não tem problema. Eu acho que eu precisava justificar para vocês que vocês tomem decisão aqui. Né? Sabe, sem influência. Vocês mesmos pensam, não, agora eu entendi. Então já existe caso de aborto no Brasil, não existe? Existe. 3 casos. Risco de vida à mãe, a criança vai nascer morta já, né, anencéfala, ou no caso do abuso sexual. Isso aí já são 3 casos autorizados no Brasil. Os outros 2 casos já é autorizado essa injeção, eu esqueci o nome técnico aqui, essa injeção no coraçãozinho da criança que vai fazer a parada cardíaca e ela vai morrer. Nesses 2 casos já existe. No caso do abuso, o Conselho Federal de Medicina não autorizava. E agora o Alexandre de Moraes passou a autorizar. É isso. Fechado? Deu para entender? Ficou claro? Assunto tenso para a gente terminar sexta-feira, né? Mas enfim, tá bombando aí nas redes. É o que o pessoal está discutindo e eu quis trazer essa explicação para vocês. Mas vamos lá. Vamos deixar esse assunto de lado? Eu vou entrar num outro assunto. Por favor, não me entendam mal. Eu não vendo cursos para vocês, eu não sou coach financeiro, eu não sou desses caras que vendem coisas para vocês, não. Mas hoje eu vou te ensinar, tá? Pega aí papel e caneta. A regra é fácil. Como que você consegue subir o seu salário em 1000%? Não estou falando em 1, nem 2, nem 3. É técnica comprovada e eu vou trazer um exemplo para você. 1000% você vai aumentar o seu salário. É o seguinte, imagina, se você tem um salário de 13 mil reais, de repente esse seu salário vai subir para 130 mil. É uma técnica comprovada. Sabe como que funciona? Seja aliado do PT. Pois é, se você for aliado do PT, vai te dar muito lucro e você pode subir o seu salário em 1000%. Se você for aliado do Bolsonaro, meu amigo, você vai ter que gastar dinheiro do seu bolso, você vai ter que acreditar nesse país, tem que ser patriota. É muito difícil. Acredita no PT que é mais fácil de acontecer isso aqui com você, tá? Ironia à parte, matéria do Metrópolis, ao assumir a Petrobras, Magda Chambriard terá aumento salarial de 1000%. É isso aí, meu amigo. É assim que funciona o jogo aqui. Olha só. Indicada pelo governo Lula para a presidência da Petrobras, a engenheira Magda Chambriard terá um aumento substancial de salário quando assumir o comando da petrolífera. Atualmente, Magda trabalha como diretora da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, com salário de 13.100. Já como presidente da Petrobras, a engenheira terá remuneração mensal bruta de 133,1 mil, um aumento de 1.024%
em relação ao salário que recebia na Assembleia. Eu falei que eu ia trazer exemplo, não disse? Tá vendo? Sou um coach melhor do que o Pablo Marçal. Tô brincando aqui, até o Pablo Marçal não gosta que chame ele de coach, né? Mas, assim, eu quis ironizar. E é só você ver o que aconteceu com o Jean Paul Prats. Caiu, estava fazendo um trabalho relativamente bom na Petrobras, caiu, causou um rombo de mais de 42 bilhões em 24 horas, em 48 horas na Petrobras, e agora vai assumir com um salário de 130 doletas por mês, né? Tem mais jeito. Não é o único jeito de ganhar dinheiro, não é esse não. Se você não se dá muito bem com o PT, não é muito a sua vibe, porque se você for bolsonarista, cara, você vai ajudar Rio Grande do Sul, quando você vai para alguma manifestação, não tem pão com mortadela, você tem que levar seu lanche, você tem que gastar gasolina, hotel, é furada ser bolsonarista, você tira do seu bolso para brigar pelo país, é furada. Mas com o PT você tem mais lucro. Mas às vezes você não gosta do PT. Você não quer ganhar o pão com mortadela, você não quer isso. Tem uma outra solução. Então, a gente sempre tem soluções. Se você quiser, vira segurança de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só, matéria da Folha de São Paulo. Toffoli gastou 100 mil reais do Supremo Tribunal Federal com diárias de um segurança em Londres e Madrid. O segurança ganhou viagem ao lado do Toffoli para Londres, para Madrid, coisa chique, e ainda ganha 100 mil doletas de viagem para compensar a viagem dele para lá. Quando questionado, a Folha de São Paulo questionou o gabinete do Toffoli, porque ele trabalha direto dentro do gabinete do ministro Dias Toffoli. Quando ele foi questionado, sabe o que ele respondeu? Ah, viagem para fora é mais caro, tá? Então, enfim, se você não é da turma que acha que pode ser filiar ao PT, seja assessor ou segurança de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dá para você viajar pelo mundo e ainda ganhar aí 100 mil doletas também. Você viu que não é tão difícil assim ganhar dinheiro? Talvez é você que está fazendo as coisas erradas, não é? Pessoal, brincadeira à parte, a gente fala aqui, tá? Eu fui irônico agora, vocês sabem disso, mas assim, a gente fica consternado e não é, sabe? Acho que é mais do que democrático, mais do que republicano, nós termos a nossa indignação. Uma diária de 100 mil reais, tá? Cá entre nós, para viajar para Londres, dentre outros locais, e essas viagens trazem muitas vantagens ao Brasil mesmo. Sabe, uma diretora da Petrobras, cá entre nós, nomeada pelo governo aí, com um cargo, sabe, que é para chegar lá e fazer o que o governo quer, a gente sabe disso. 130 mil por mês, cara. É grana demais, 130 mil por mês. Você já se imaginou ganhando 130 pila por mês? São pouquíssimas pessoas que ganham isso tudo. Então, assim, é dinheiro dos nossos impostos que está indo para lá. E é óbvio que é nosso direito ironizar, criticar, porque é um escárnio com a cara da população. Ou você se sente bem com isso? Não se sente. Então, a verdade é essa. A gente se sente indignado com esse tipo de situação, né? E aí, fazer crítica é republicano, é democrático, tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial. Vejo vocês na próxima.